nome de Jesus, amados, vamos compartilhar já a palavra de Deus essa noite. Abre comigo lá em Mateus, capítulo 27, versículo 32. Amém? Mateus 27, 32. No Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, é o Evangelho segundo Mateus. Não é o segundo Mateus porque tinha um primeiro Mateus não, viu, irmãos? É conforme Mateus, né? A gente acha que é segundo Mateus, que tinha o primeiro Mateus e o segundo Mateus. Não. É o Evangelho conforme escreveu Mateus. É Mateus 27, 32. Vai falar aqui acerca da crucificação. A mensagem que nós vamos compartilhar hoje é qual é o significado, o que significa a cruz. O que significa a cruz? Vamos ver nesse texto aqui, a gente introduz e vamos ver o que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração. Amém? Glória a Deus. Mateus 27, 32. Quem já achou, diga amém. Que bom. Então vamos ler, amados. Acompanha no texto na sua Bíblia, que diz assim, olha. Quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem forçaram a levar a cruz de Jesus. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartem entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica deitam sortes. Assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça colocaram por escrito a sua acusação. Este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam blasfemavam dele, balançando, meneando a cabeça, e dizendo, tu que destróis o templo e em 3 dias o constróis, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Da mesma maneira também, os principais sacerdotes com os mestres da lei, líderes religiosos e fariseus, zombando, diziam, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. E confiou em Deus, livre-o agora, se de fato o ama, pois disse, sou filho de Deus. E o mesmo fazia os ladrões que com ele haviam sido crucificados. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Por volta das 3 horas da tarde, exclamou Jesus em alta voz, Eli, Eli, lema sabactani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam, ele chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, encharcou-a em vinagre, e pondo-a na ponta de uma vara, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com alta voz, entregou o seu espírito. Nesse instante, o véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e partiram-se as rochas. Amém? Só esse texto por enquanto. Olha só, irmãos. O texto que nós lemos aqui fala um pouco acerca da crucificação de Jesus. É claro que os evangelhos reunidos vão informar para a gente com muito mais detalhes como foi esse evento único que dividiu a história da humanidade, o evento da crucificação de Jesus. Vão se associar a esses fatos que Mateus narra, outros com maiores detalhes, como por exemplo quando Jesus conversa com os ladrões e um deles realmente afronta Jesus e diz para Jesus, olha, se você é o Filho de Deus, né, como os outros estavam dizendo, então salva-te a ti e a nós. E o outro falou, não, nós estamos aqui porque nós merecemos isso, mas ele é justo, nada fez para que estivesse sendo aqui crucificado. E falou para Jesus, então você, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. É João que escreve esse detalhe da narrativa. Jesus fala para ele assim, mas na verdade eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o momento da crucificação de Jesus, ele é rico de detalhes e de acontecimentos proféticos que vão dar toda evidência de que aquele que estava sendo crucificado era verdadeiramente o Filho de Deus. Tanto que os soldados, quando o crucificam, percebem aqueles eventos acontecendo, como nós lemos, terremoto, escuridão, trevas na face da terra,
rochas que se abriram, o véu do templo que se rasgou. Aqueles soldados que guardavam o corpo de Jesus e acompanhavam o seu sofrimento até a sua morte, eles tiveram certeza que, na verdade, eles tinham crucificado um justo, que eles tinham matado o Filho de Deus. E tudo isso, irmãos, mostra para nós o quão difícil foi para o homem Jesus, aquele ser divino num corpo humano, suportar todo aquele sofrimento, todo aquele peso. E o que significava a cruz para Jesus, sabendo ele a forma da morte com que ele haveria de morrer, que seria assim, essa forma que era considerada como uma forma maldita, era uma maldição de fato. E significava tudo isso que Jesus passou. Quando nós lemos um pouco antes aqui nos Evangelhos, Jesus, lá no Getsêmani com os discípulos, nós percebemos tão claramente que Jesus sabia que ele ia passar por todo esse sofrimento, que ele chega a orar ao Pai e a pedir ao Senhor que, se possível fosse, passasse dele esse cálice, não é? Vamos ler aqui, olha, em Mateus, capítulo 26. Versículo 36, que diz assim, Mateus 26, 36. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, começou a entristecer-se, a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza. Que tipo de tristeza? Até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o rosto e orando dizia o que, irmãos? Pai, se possível for, faça o quê? Passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Quer dizer, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Jesus ora assim mais uma vez, 42 diz assim: indo pela segunda vez, orou dizendo a mesma oração, meu Pai, se esse cálice não posso passar de mim, sem que eu o beba, seja feita então a tua vontade. O que é isso? Isso é Jesus, irmãos, já sofrendo a angústia de ser crucificado. Ele sabia o peso que a crucificação teria no seu ministério, na sua vida, o fim que ele teria. Mesmo assim, Jesus resolve suportar. Ele poderia ter negado a cruz, sim ou não, irmãos? Sim. Não poderia, sabendo da missão que ele tinha, mas como homem, ele tinha essa autonomia. Tanto que a oração dele foi uma oração de que, se possível fosse, o Deus Pai passasse dele esse cálice, ou seja, esse encargo, esse peso. Mas ele até o fim se sujeitou, mas ele poderia ter negado. E por que Jesus não nega, irmãos? Mesmo sabendo o preço que a cruz significaria, o sofrimento, a dor, a humilhação, mesmo sabendo que ele seria contado entre malfeitores, porque Jesus foi crucificado junto com ladrões, junto com malfeitores, mesmo sabendo que ele seria humilhado na mão dos homens, os soldados rasgaram suas vestes e lançaram sortes entre si. Colocaram sobre ele sendo rei, uma coroa de espinhos. O título da sentença de Jesus, da condenação dele, estava sobre a cruz, em 3 línguas, em hebreu, em grego e em latim, dizendo: este é Jesus, o rei dos judeus. A condenação de Jesus, segundo a lei dos judeus e dos romanos, foi ter se feito passar por Deus, por rei. Então, colocaram a sua condenação, esse é Jesus, o rei dos judeus, e colocaram uma cruz de espinhos nele. E a crucificação com os cravos nas suas mãos fez claramente com que Jesus sangrasse. Então a cruz significava para Jesus esse sofrimento, a sua humilhação, a sua dor. Significava um preço caro a ser pago, sem que Jesus, irmãos, tivesse mérito nenhum para estar ali, sem que ele tivesse nenhuma razão. Não acharam pecado em Jesus, e aí, no dia do seu julgamento, compraram pessoas que pudessem dar falso testemunho acerca dele. Pessoas que se levantaram para apontar o dedo e fazer acusações, torcendo as palavras de Jesus, de modo que a sua conduta pudesse ser considerada uma conduta que seria punida. Então,
Tudo isso Jesus sabia. Aqui no Getsemane, ele ora e ele já enxerga tudo isso. E ele já sabe que o fim está próximo. Mesmo assim, Jesus faz o quê? Ele persevera, ele insiste, ele vai até o fim. Jesus não retrocede no seu propósito. Ele sabendo de tudo isso, ele insiste com o Pai: Pai, seja feita a sua vontade. Quando Jesus começou a carregar a cruz dele era de tal forma já pesada para o seu corpo ferido, que nós lemos o primeiro versículo que nós lemos, o 32, diz que quando eles saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem forçaram a levar a cruz de Jesus. Quer dizer, ele não tinha mais força física. Isso antes dele ser crucificado, pelos açoites, pelo castigo que ele levou, ele já não tinha força física para chegar até o monte da crucificação. Então, colocaram um homem, um Simão, junto de Jesus, para ajudar ele a carregar a sua cruz. E Jesus suporta tudo isso, olhando para quem, irmãos? Olhando para nós. Suporta todo esse preço, esse encargo, olhando para nós, para mim e para você. Tanto que quando Jesus suporta tudo isso na crucificação, as pessoas zombando, dando vinagre para ele, dizendo: olha, blasfemando, se tu és o Cristo, o Filho de Deus, então desce daí, clama ao Pai, quem sabe ele vem te socorrer. Você que destrói o templo em 3 dias, destrói o templo e o reconstrói em 3 dias, salva-te a ti, que aí nós creremos em você. Começaram a colocar as palavras de Jesus contra ele, lançando em rosto mesmo, pondo em xeque a pregação de Jesus, como se aquele espetáculo todo fosse o momento oportuno para que Jesus manifestasse o seu poder, clamasse a anjos e saísse dali como alguém triunfando, para que eles pudessem crer então naquela pregação que Jesus tinha trazido. Mas será que era esse o propósito de Deus? Será que era isso que Deus queria? Que Jesus retrocedesse, ou que ele triunfasse, ou que a glória deles fosse revelada àqueles homens ali? Não era. Não era. E Jesus, mesmo podendo ter clamado a anjos, ter clamado a Deus e ter renunciado, Jesus vai até o fim. Por quê? Porque da mesma forma que antes da crucificação, ele já enxergava esse caminho de cruz que ele teria que passar, na crucificação, ele enxergava todos aqueles que se renderiam a Deus por causa daquilo que ele estava sofrendo. Ele olhava para os que creriam no Senhor, para os que aceitariam a palavra pela fé no seu coração, por causa do preço que ele tinha que pagar. Jesus estava olhando, irmãos, para quem quando ele aceitou o encargo da cruz? Ele estava olhando para as pessoas que seriam reconciliadas com Deus através do seu sacrifício. Ele estava olhando que, na verdade, o preço que ele estava pagando não era o preço do seu pecado próprio, mas a entrega dele, do seu corpo, como cordeiro, como ovelha na mão dos tosqueadores, como cordeiro pascal, aquele que se entregaria pelo perdão dos pecados, ia fazer com que uma multidão de pessoas, um povo escolhido por Deus, pudesse ser limpo, pudesse ser lavado dos seus pecados através das gotas do sangue que Jesus derramava lá na cruz. Ele estava olhando para nós. Ele estava considerando a nossa vida, a nossa salvação, a nossa reconciliação com Deus, e por amor Jesus renuncia tudo o que ele poderia fazer naquele momento para se livrar. Para quê? Para nos alcançar, para que a pregação da palavra não fosse em vão, para que o ministério do Evangelho não caísse por terra naquele momento e não fosse algo para aquela geração. Não fosse apenas mais, Jesus não fosse apenas mais um mártir. Jesus não fosse apenas mais um contado na história, dentre os grandes. Não, se ele tivesse renunciado naquele momento e quisesse triunfar, ele seria mais um, como muitos nomes de muitos líderes arrebatam multidões. Inclusive multidões que seguem as suas religiões, ou seja, as suas filosofias, porque religião nada mais é do que uma filosofia de vida, que as pessoas buscam para tentar alimentar a sua alma, quando na verdade o que elas precisam é de Jesus. E Jesus faz aquilo, irmãos, e ele olha para nós, e por quê? Porque nos amou. Por causa do amor. Ninguém suporta tudo o que Jesus suportou, se não for por amor, porque ele não tinha razão nenhuma para pagar aquele preço. Não tinha razão nenhuma para suportar tudo aquilo. Pensa você, né? Vamos aqui fazer uma conjectura do quanto que não dói você cortar o dedo na faca na cozinha, não é verdade? Quanto não dói você furar o dedo com o clipes do escritório, com o grampo do grampeador?
Quanto não dói você furar o dedo na agulha da costura? Enfim, derramar o sangue. Quanto não dói você pôr uma agulha no braço para tirar um pouco de sangue, não é? Alguns não choram mais, que bom. Mas não dá para dizer que não dói, não é verdade? Dói. Tem gente que morre de medo de injeção, não vê, prefere ver o maligno, mas não quer ver uma agulha. Quer ver o chifrudo, mas não quer ver uma agulha, né? Morre de medo, morre de medo. Quanto não dói? Quanto Jesus não sofreu? Jesus estava olhando para quê, irmãos? Em Romanos 3:23, a Bíblia está escrito assim, que todos pecaram e que por isso estavam destituídos da glória de Deus. Todos, diga assim, todos, inclui a mim, inclui a nós. Todos inclui a nós, todos pecaram. Todos, a humanidade estava destituída da glória de Deus, mas Jesus tinha um plano para você, amém? Ele tinha um plano para a sua vida, e esse plano começou a acontecer o dia que você abriu seu coração, e o dia que você resolveu reconhecer que aquele sacrifício de Jesus na cruz, ele foi para te salvar, e você disse, Jesus é o meu Senhor, e Ele é o Salvador da minha alma para sempre. Nesse dia, o sacrifício de Jesus valeu a pena, porque foi por você, amém? Nesse dia que você falou, eu vou seguir a Jesus, eu vou me render à fé, eu vou servir a Ele, eu vou frequentar a igreja, eu vou seguir a sua palavra, nesse dia aquele sacrifício valeu a pena. E aí Jesus se alegrou demais, porque naquele dia não, aquele dia foi um dia de sofrimento, foi um dia de dor, mas para que isso? Para que hoje ele pudesse ter filhos, ele pudesse ter um povo que pertencesse a ele. Ele pudesse ter pessoas que fossem reconciliadas com Deus e que pudessem de novo se colocar diante de Deus na posição de filhos. Hoje é a nossa posição. Mas, irmãos, eu queria dizer para vocês o seguinte, que a cruz continua tendo um significado. Amém? A cruz para Jesus significava triunfar contra o poder da morte que escravizava o homem, para que o homem pudesse ter novamente vida eterna com o Senhor. Amém? Por isso que Jesus suporta todo aquele sofrimento, aquela luta, aquela tristeza, aquela angústia, aquela blasfêmia, aquela humilhação, mas hoje ele é exaltado nas nossas vidas, amém? Hoje ele vive, hoje ele é glorificado quando nós o servimos, quando nós o obedecemos, hoje ele é glorificado quando nós resistimos, ele é glorificado quando nós o adoramos, quando você vem à igreja que nem hoje, e o povo se reúne na presença do Senhor e canta louvores a Ele, Ele é exaltado, Ele é glorificado, irmãos, e Ele quer se revelar na sua vida a cada dia. Quando você abre o seu coração, o Senhor quer te encher, amém? Que você receba a presença do Espírito Santo de forma transbordante na sua vida, em nome de Jesus. Mas a cruz continua tendo um significado. E que significado que ela continua tendo? O mesmo, diga o mesmo. Cruz significa a mesma coisa. Significa a mesma coisa. Cruz não tem outro significado. Cruz continua significando luta, significando renúncia, significando martírio, significando sofrimento, significando perseverança. Cruz continua significando olhar para o que vem depois. E por que é importante a gente prestar atenção nisso, irmãos? Quem aqui quer ser uma igreja forte? Então vamos aprender bastante. Por que é importante nós prestarmos atenção nessas coisas? Porque Jesus continua esperando que nós levemos a nossa cruz. Vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 16. Olha, sempre que você vier à igreja, traga caderno, caneta, vai anotando os versículos, para depois você poder estudar em casa. Isso a gente já tem falado há alguns dias, mas traga, eu vejo um ou outro irmão só fazendo isso. Traga caneta, lápis, anota os versículos, depois você medita isso em casa, você vai ver como você vai crescer na fé. Amém? E é essa palavra que te fortalece que vai fazer você vencer dia após dia. Não é o grito, não é a emoção, não é. A pessoa, para congregar nessa igreja, tem que gostar da palavra e tem que querer receber o alimento sólido. Não a emoção que se esvai, não. Né? Aqui você está aprendendo, diga assim, eu estou aprendendo, eu estou sendo treinado para ser um cristão forte. Bate na mão e diga assim, forte. Forte. Você quer ser um cristão forte? Você tem que ser treinado. A gente tem que aprender na palavra, não adianta na emoção, porque a pessoa, às vezes, ela confunde as coisas, ela quer vir na igreja para ser emocionado, né? Ela tem um monte de problema emocional, um monte de frustração no seu coração e tal, então ela quer ser emocionada. Mas eu pergunto, no dia da dificuldade, no dia que ela tiver que ser firme, no dia que ela tiver que resistir o mal, no dia que ela tiver que
perseverar, a emoção vai ajudar de alguma maneira? Não vai. Vai fazer dela uma pessoa fraca. A lágrima vai resolver? Choro resolve, irmãos? Não resolve. A gente tem que aprender a usar as armas de Deus, a fé, para que nós vençamos esse mundo em nome de Jesus. A Bíblia diz que essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Amém? Então, olha, Mateus 16, 24, diz assim. 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, vamos ler? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Vamos lá? Mas toda a igreja, vai. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, o que isso significa? O que essa palavra, como que ela ecoa e chega até nós? Jesus diz essa frase, ele dá essa orientação, dizendo que se alguém quer ser discípulo dele, tem que renunciar a cada dia, tomar a sua cruz e segui-lo antes dele ser crucificado. Mas Jesus já sabia o ministério que ele tinha que cumprir na terra. Sim ou não, irmãos? Sabia. Jesus já veio lá do céu com essa missão. Lá no concílio celestial, para resolver a questão da salvação da humanidade, já estava pré-determinado já como haveria de acontecer. Tanto que Isaías profetiza sobre Jesus crucificado 600 anos antes de Jesus vir. Lá em Isaías 53, está dizendo, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque ele foi escolhido e foi subindo como um renovo perante o Senhor, e como a raiz de uma terra seca, nenhuma formosura e beleza havia para que o contemplássemos. Era desprezado e o mais indigno dentre os homens. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Jesus já sabia o ministério que ele ia cumprir. Então ele diz para os seus discípulos, quem aqui quer ser discípulo de Jesus? E quem quer ser um crente forte mesmo nessa geração? Levante as mãos. Então, irmãos, Jesus disse aos seus discípulos, a nós, é para nós essa palavra, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. Jesus sabia ou não sabia o que significava a cruz? Sabia. Jesus sabia o significado de cruz. E o que ele pediu então para os seus discípulos? Para que nós assumíssemos também esse nosso ministério. Para que nós assumíssemos o nosso chamado, o nosso ministério no Senhor. Qual é? De seguir a Ele, tomando também a nossa cruz. O que significa cruz mesmo? Cruz significa, para Jesus, não desistir de nós. Para nós, significa não desistir de Jesus. Amém? Jamais, em hipótese nenhuma, em circunstância nenhuma. Quem quer ser discípulo de Jesus, não pode desistir de Jesus. Não pode desistir de segui-lo. Jesus foi até o fim, irmãos, sabendo tudo que ele ia passar. Por quem? Diga, por mim. Não é pelo pastor, não, por você. Fala, por mim. Isso, por nós. Agora, o que nós temos que fazer? Também a mesma coisa. Não desistir de segui-lo e ir até o fim. Cruz, para nós, significa perseverar em servir o Senhor, dependendo da circunstância. Não importa se com muito dinheiro ou pouco dinheiro, se rico ou pobre, se a sua casa já é uma casa toda salva, ou se por enquanto Deus ainda vai cumprir essa promessa, porque a obra começou na sua vida. Não importa, é seguir a Jesus. É você não deixar de servi-lo diante das aflições do presente século. É você não abandonar a igreja, irmão, num dia em que você, por exemplo, não está bem. É você não desistir. É você, por exemplo, não levar em conta, às vezes, alguma coisa que você passa, porque tem gente que é assim, lá fora ela tolera tudo. Tolera cara feia, tolera pisão no pé, tolera bronca, tolera tudo. Mas na igreja, não, ela não tolera nada. Ela só quer, é só venha a mim, é só receba, é todo privilégio. Não, a gente tem que saber que nós fazemos parte, nós também doamos, nós também nos entregamos. É você saber que você não pode desistir de Jesus, ainda que você não tenha todas as suas expectativas atendidas, porque você também faz parte do corpo. Amém? É você não desistir de Jesus, mesmo quando as pessoas te criticam. Isso é você tomar a sua cruz no tempo de hoje. Tem cristãos que estão desistindo de Jesus por essas coisas.
É você, irmão, não comprometer todo o seu tempo com as coisas lá de fora e deixar de buscar as coisas do reino de Deus. Isso é você tomar a sua cruz. Quem está entendendo? É você não desistir de Jesus. Jesus desistiu de você? Quem não vai desistir de Jesus? Isso é tomar a cruz. Tomar a nossa cruz, hoje, é não negar a nossa fé. Jesus negou o ministério dele? Jesus, irmãos, vamos lá, igreja participativa. Jesus renunciou ao seu chamado? Não. Então, a cruz para Jesus era não negar a seu chamado, seu ministério. Para nós é a mesma coisa, é não negarmos a nossa fé. Amém? Quando é que nós negamos a nossa fé? É quando nós somos afrontados e nós damos uma de fraco. E nós damos uma de tadinho de mim, de coitadinho, de dodói. Não, isso é negar a fé. É você negar o que Deus pode e quer fazer na sua vida. É você passar um problema e você ficar triste, você se fechar, você ficar esmurecido. Você está negando a fé. Tomar a nossa cruz para nós hoje é não negar a fé. É você não negar a tua identidade, você não negar a palavra de Deus, não negar o poder de Deus na sua vida e não desacreditar do que Deus pode fazer se você naquele problema, naquela dificuldade, levantar sua voz para clamar ao Senhor, junto com a igreja que clama ao Senhor, e você vai estar vendo o agir de Deus na sua vida. Isso é você não tomar a sua cruz, é você não negar a fé, é você saber que o justo no nosso tempo vive pela fé, amém? Tomar a cruz para nós é saber que nós temos que suportar por amor. Olha, irmãos, não tem nada que explique o que Jesus fez, só o amor. O amor de Deus pela nossa vida. Isso é muito tremendo, isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso. Nada explica o que Deus fez por nós, nada, nada. A humanidade ignorou a Deus. O povo daquela geração e da geração que se seguiu não merecia o que Deus fez por nós. Mesmo assim, Deus resolveu pagar um preço, porque uma parte dessa população que habita na face da terra, quando ouvisse a pregação do Evangelho, ia deixar entrar no coração, e ia renunciar tudo para dizer: eu quero seguir esse Jesus. Esse amor de Deus fez com que Jesus suportasse os cravos na cruz e fosse até o fim, porque esse alguém era você, esse alguém era a sua família que tem promessa de salvação, esse alguém é aquele que ainda vai se converter, porque você hoje está firme, e ele vai ver a sua vida e vai falar: eu quero esse Deus, eu quero servir esse Deus, amém? Foi por amor, nada explica, foi o amor de Deus. Então, cruz para nós é servir a Jesus por amor. E a Bíblia diz que o amor, como é que ele é? O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O Senhor quer que nós o sirvamos assim, amém? Por amor, por amor. Nós temos que nos apegar a Deus por amor. O Salmo 91, no versículo 14, ele diz: porque a mim se apegou por amor, com amor, eu também o livrarei, colocá-lo-ei a salvo, num alto retiro, eu o exaltarei e o glorificarei, porque a mim se apegou com amor. Amém? Nós temos que nos apegar a Deus por amor. Hoje em dia as pessoas se apegam a Deus pelo quê, irmãos? Pelo dinheiro, pelas bênçãos, não é verdade? Se apegam a Deus pelos cargos, sim ou não, irmãos? Ou estou falando alguma bobagem aqui? Se apegam a Deus pelo cargo, não é verdade? Se apegam a Deus pelas oportunidades, porque querem se aparecer. Muitos são assim. Essa é a realidade. Muitos se apegam a Deus por N motivos, por interesse. Diga, por interesse, não por amor. E essa igreja? Nós vamos nos apegar a Deus por amor. Isso é a cruz para nós hoje. Amém? Jesus morreu por nós por... A igreja não está participando. Jesus morreu por nós por... amor. Nós temos que servir a Ele por, nos apegar a Ele com amor, suportando tudo, crendo em tudo, esperando tudo. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, jamais. O amor, ele permanece. Por que você persevera e continua servindo a Deus? Porque você o ama, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus que está em nós. Diga graças a Deus. O amor de Deus foi derramado no nosso coração. Então eu sirvo a Deus por amor. Eu sirvo por amor.
Eu venho à igreja porque eu amo a Jesus. Eu louvo porque eu amo Jesus. Eu persevero porque eu amo a Jesus. Eu dou do meu tempo, da minha vida. A minha casa serve a Jesus. É por amor. Amém? E é assim que nós temos que servir. Se você começa a colocar isso no teu coração hoje, meu irmão, presta atenção. Se você começa a colocar no seu coração que você vem, que você serve, que você se dedica, que você louva a Deus por amor, sem nenhum interesse, quando Deus começa a perceber esse desinteresse no nosso coração, Ele começa a nos acrescentar aquilo que nós pedimos, aquilo que nós precisamos, antes mesmo de nós pedirmos. Porque essa é a promessa de Deus para nós, que quando nós nos agradamos do Senhor, Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Quem quer viver essa bênção, essa promessa em nome de Jesus? Serva a Deus por amor. Por amor. Às vezes vai pagar um certo preço? Vai. Às vezes vai doer um pouco? Vai. Vai exigir um certo sacrifício? Vai. Mas é por amor. E quando eu faço por amor, o Senhor me recompensa abundantemente. Amém? O que mais que significa cruz para nós? Renúncia. Diga renúncia. É exatamente o que está aqui que nós lemos. Negue-se a si mesmo. Não dá para querer carregar a cruz e servir a Jesus e ser discípulo. Quem quer ser discípulo mesmo? Estamos encerrando já essa mensagem agora. Não dá para querer ser discípulo de Jesus se não tiver de alguma maneira renúncia. Olha, uma coisa bacana. Nada é forçado na presença de Deus. Graças a Deus. Nada é forçado. Quem ministra ao nosso coração o que nós devemos renunciar é o Espírito Santo. As igrejas legalistas é que ficam dizendo, ó, isso pode, isso não pode, isso é do mundo, isso é de Deus, isso é do mundo, isso é de Deus, isso é do pecado, isso é santo, isso é do diabo, isso não é. Isso é igreja legalista, aqui nós não somos assim. Nossa igreja, diga assim, a nossa igreja não é legalista. Não é. Quem fala ao nosso coração? Quem convence o homem, irmãos? Essa função é de quem? Do pastor? É dos obreiros? É do Espírito Santo? De Deus. Amém? Ele é que nos convence. A renúncia que a gente tem que fazer, quem coloca no nosso coração, quem é? É o Espírito Santo. Amém? É Ele que vai ministrando na nossa vida aquilo que nós estamos fazendo que não tem agradado a Ele. É quando você dá lugar à palavra de Deus, o Espírito Santo fala com você e você entende, puxa, isso tem me impedido de ser abençoado. Puxa, isso tem impedido minha casa ser feliz. Isso tem impedido a bênção do Senhor no meu casamento. Puxa, isso tem impedido meus filhos serem herança do Senhor. Isso tem feito com que as portas não se abram. Você vai entendendo. Você vai recebendo a pregação no seu coração, Deus vai te iluminando, meu irmão. E quando seus olhos se abrem, você enxerga a vontade de Deus, e quando você decide fazer aquilo que Deus põe no seu coração, a vitória é garantida pela palavra, amém? Porque ela não volta para Deus vazia, ela cumpre o propósito na nossa vida, e Deus nos garante vitória. Você crê? Amém? Então, para seguir a Jesus, tem que levar a cruz, ou seja, precisa de uma certa renúncia. Quando Deus fala ao seu coração e você resiste, então você fica impedindo a vitória de chegar. Quando Deus fala e você torce, você não quer, você entendeu. Muitas vezes é difícil, o que nós temos que fazer? Pedir ajuda do Senhor. Quantas vezes você vai ler os Salmos e você vai ver o rei Davi falando, Deus me ajuda, Senhor me socorre, Deus me livra, sê comigo. Por quê? Porque o Davi reconhecia a sua deficiência, a sua incapacidade, mas ele não recusava a palavra, ele falava, Senhor, me ajuda a te amar. Me ensina a estar no seu caminho. Tanto que no Salmo 51, quando Davi escreve no momento de muita aflição, porque ele está reconhecendo o seu pecado, no versículo 10 ele fala assim, cria em mim um coração puro, renova em mim, Senhor, um espírito inabalável, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Amém? Por quê? Porque ele estava constantemente falando, Senhor, eu preciso de ajuda. Nós temos que reconhecer. Deus falou ao nosso coração, eu não estou conseguindo cumprir, então, Senhor, me ajuda a vencer essa fraqueza da minha carne, porque eu quero seguir a Tua palavra e andar na Tua presença e ter a Tua bênção em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Então, essa é a renúncia que Deus quer que nós façamos. Não cabe a ninguém dizer, mas o Senhor tem falado ao nosso coração. É submeter a palavra e aí garantia de vitória. A Bíblia fala, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? A bênção do Senhor já está ordenada sobre o teu povo. O que você está aprendendo a fazer aqui na igreja? Levante suas mãos, diga assim, eu estou aprendendo, feche as suas mãos, tomar posse. Agora diga de novo, eu estou aprendendo. Vamos lá, bem forte, vai. Vamos aplaudir ao Senhor por essa palavra?